novelas, inscreva-se no canal. Topíssima, capítulo 29. Lara se desespera, André mantém sua decisão, a megera faz um escândalo e o delegado diz que ela deve ver um psiquiatra. Carlos tenta ajudar Mariinha, Lara chora dentro da prisão, Sofia apoia. Antônio se irrita com Paulo Roberto ao ouvi-lo falar mal de Gabriela. Pedro fica irritado ao saber que seu filho estava presente no gramado da faculdade. Gabriela chega com Rafael no restaurante e Zeca o trata com indiferença. Jandira sai para ver o rapaz, mas ele deixa o local. Pedro chega até a República e começa a brigar com Mão de Vaca, que o encara. O policial ameaça bater no filho, mas é impedido por Dagoberto. Maria Flor consola Mão de Vaca. Pedro ofende Dagoberto e ameaça os alunos. Gabriela defende Carlos. Beatriz desconfia de Rafael. Paulo Roberto chega e diz que vetará todo o dinheiro do rapaz. Gabriela diz para Jandira que elas precisam resolver a situação com Rafael de uma vez por todas. Topíssima, capítulo 30. Bruno diz que foi Paulo Roberto quem armou o incêndio. Ele pede para ficar sozinho. Edevaldo fala com Inês e Clementina sobre a acusação de Bruno. André e Graça escutam Edson marcando um encontro na universidade. Mão de Vaca decide seguir o rapaz. Fernando procura Pedro e pede para fazer mais entregas do veludo azul agora que os pais estão sem emprego. O menino pede para trabalhar na peixaria. Pedro fica furioso ao descobrir que seu filho foi atrás de Edson. Mão de Vaca, André e Graça observam Edson na universidade. Ele se aproxima de Lara e pergunta se ela é a outra sócia do veludo azul. Ela nega e pergunta se o rapaz bebeu. Lara deixa o local. Logo em seguida, uma moto se aproxima de Edson e manda ele subir. André e Graça tentam seguir a moto. Topíssima, capítulo 31. Mão de Vaca também o seguem, mas a moto é mais rápida e eles não conseguem. André e Graça estranham ao ver o carro na cola da moto e pensam que o veículo está dando cobertura. Eles param o carro e se surpreendem ao verem Mão de Vaca. Lara se encontra com Yasmin e pergunta o motivo do encontro. Graça avisa Pedro que seu filho foi visto perseguindo Edson. Yasmin conta para Lara que Paulo Roberto foi o verdadeiro responsável pelo incêndio no restaurante de Mariinha. Lara diz que ela precisa continuar fingindo que faz parte do esquema para conseguirem provas suficientes. Edson é levado para um local deserto e lá encontra com Gonçalo, o mesmo que o salvou em Teresópolis. O rapaz pergunta quem é o motoqueiro. Topíssima, capítulo 32. Edson se surpreende ao ver quem é o motoqueiro. Bruno se revela e diz que ele quem manda as cartas com ameaças para os traficantes do veludo azul. Ele afirma que Sofia e Lara também estão envolvidas, já que a droga é vendida em todas as universidades Alencar. Pedro chega até a delegacia e fica furioso com Mão de Vaca. Ele dá voz de prisão ao próprio filho. Bruno diz para Edson que quer ver os traficantes sofrerem. Gonçalo diz que a próxima vítima será Paulo Roberto. Edson fica espantado ao ouvir o nome do reitor. Dagoberto descobre que Pedro prendeu Mão de Vaca e segue para a delegacia. Andréa tenta convencer a irmã a ajudar na reconstrução do restaurante de Mariinha. Sofia diz que teme a reação de Antônio. Dagoberto chega até a delegacia com os estudantes da República. Todos pedem a libertação de Mão de Vaca. Dagoberto ameaça processar Pedro por abuso de autoridade. Mão de Vaca volta da prisão e questiona Edson. Ele pergunta se Lara é a chefe do tráfico. Canarinho diz que o incêndio foi criminoso. Marinho e os outros ficam pasmos. Canarinho conta que Bruno acusou Paulo Roberto de ser o culpado. Pedro conta para Yasmin que pretende matar Minha Flor para afastar de vez Mão de Vaca da investigação do veludo azul. Edson mente para Mão de Vaca e confirma que Lara é a chefe do tráfico, mas desconversa ao ser perguntado se Paulo Roberto também está envolvido. Antônio recebe alta e encontra com Paulo Roberto na porta do hospital. Ele acusa o reitor de ter sido o mandante do incêndio e o ameaça. Edevaldo tenta obter informações sobre o incêndio. Zeca afirma ter visto 3 homens suspeitos no dia da explosão. Paulo Roberto é chamado do lado de fora do hospital e se depara com sua moto em chamas. Antônio chora ao ver sua casa destruída. Sofia chega e oferece ajuda.
Topíssima, capítulo 33. Antônio recusa a ajuda de Sofia e diz que o incêndio foi causado por Paulo Roberto. Ela fica surpresa e diz que irá descobrir o culpado. Antônio pede para Sofia sumir de sua vida. Paulo Roberto fica pasmo diante de sua moto em chamas. A médica avisa que Rafael acordou. O rapaz questiona o pai, que avisa que jamais colocaria a vida de seu filho em risco. Bruno conta a Gonçalo que foi ele quem colocou o fogo na moto de Paulo Roberto. Gonçalo diz acreditar na inocência de Sofia, mas Bruno diz que ela tem culpa. Graça pressiona Edson. Ele diz que pegou uma carona de moto com um amigo Gonçalo. A policial pede para o rapaz ligar para esse amigo para confirmar a história. Graça os ouve no telefone, mas Gonçalo diz que não pode ir até a delegacia. Ela pede para Edevaldo conseguir um mandado de intimação para o amigo de Edson. Antônio conversa com Gabriela e diz que fará Paulo Roberto pagar por todo o mal que fez à sua família. O reitor recebe uma nova caixa misteriosa. Ele vê um pedaço de tecido azul queimado envolvendo um boneco. Sofia entra de surpresa na sala de Paulo Roberto e o flagra com a caixa aberta. Ela acusa o tio de ser o chefe do tráfico do veludo azul. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!